Oi, Tuca! Oi, Aledundes! Rabisco Vivo, quero saber quem que tá aí. Marcos Elisete. Antônia Cláudia, seja bem-vinda. Até que enfim consegui. Rabisco Vivo. Olha, por esse comentário eu acho que é o Marcos. Gente, hoje eu tô com visual de inverno, hein? Tá muito frio aqui hoje. Tá muito frio. Deixa eu só ver enquanto as pessoas entram. Marcolino querido, tem alguns encontros na vida, né, Marcos? Que é uma delícia. Às vezes a gente se mete em alguns grupos que é só para fazer negócio, mas a gente leva a amizade para a vida. Vamos lá. Marli. Marli, você quer entrar na minha live hoje? Ó, que eu te chamo, hein? Eu vou fazer um dia, eu estava alinhando hoje com a minha agência de comunicação. Eu vou fazer um dia, porque eu tenho uma agência para chamar de minha, a do OM. Eu vou fazer um dia só de inspiração, de como as pessoas, através do trabalho que fizeram comigo, conseguiram é, ter uma amplitude de consciência, mudar aspectos da vida que era importante. Então, ó, Marli, você é uma que está na minha mira para chamar nesse dia, viu? Eu devo estar fazendo aí umas duas lives, pelo menos, só com as pessoas que realmente tiveram algum tipo de trabalho, como é que foi, quais as dores que a gente cuidou, né? De que forma eu pude contribuir para a vida dessas pessoas. Então, a gente deve estar fazendo isso. Oi, Mônica! Mônica tá no Face, que delícia ter você aqui. Eu acho isso aqui uma sala, né? É uma delícia, porque tem gente de tudo quanto é lugar. Edson Gato, seja bem-vindo. Espero que você goste da nossa live de hoje, porque você disse que gostou muito da semana passada. Beto, meu quiropraxista amado, que saudade das suas torções, daquela gritaria que eu tenho que fazer quando você me coloca no lugar. Olá, Marli está dizendo conta comigo. Por um testemunho. Legal. Edson, pelo amor de Deus, tá no carro dirigindo. Fica só atento ao som, então, hein? Nada de ficar olhando a live, por favor. Pelo amor de Deus, porque a Cris Gato me mata se acontece alguma coisa com você, tá bom? Fernando, temos uma pergunta do Fernando Borrego hoje. Quem quiser mandar perguntas, manda aí para a live. E na verdade, eu queria começar a nossa live falando o que é que te prende. Você sabe o que é que te prende? O que que te prende para ter um relacionamento adequado? O que que te prende para ter sucesso? O que que te prende naquele trabalho que você não consegue pensar em ir trabalhar? O que é que te prende, né? Ó, conversa de tricô. O Tuca, ele está no Face, tá? Então ele não vai ver. Mas, Beto, só dando um recado entre Insta e Face, a Tuca disse que tá com saudade de você, mas não de mim. Mas tá dado o recado, tá? Isabela, minha amiga carioca, que delícia! Javier, que gostoso ter você aqui. Javier, conheci numa viagem para o Chile, deserto do Atacama. Uma delícia foi essa viagem e que bom ter você aqui. Olá, que tal? Chico! Muito bem, vamos lá. Acho que já dá para a gente começar a falar um pouquinho do que te prende. Eu me preparei com algumas coisas hoje que, inclusive, eu vou ter que ler algumas coisas porque eu estudei antes de fazer essa live para vocês, para poder trazer um conteúdo bem interessante. E um conteúdo que parte dele eu começo a trabalhar dentro do curso do Spiritual Thinking Online Training. Aliás, novidade, esse curso vai ter a outra turma, a gente vai começar dia 31 de agosto. Então, quem quiser saber informações, receber informações antes,
É só entrar no www.spiritualthinking.com.br e faça a sua não é bem uma inscrição, faça o seu pedido de receber as informações antes, porque normalmente a gente manda para essas pessoas antes com um preço promocional, quem mandou para saber as informações, mas conteúdo, tá tudo lá no site, tá? Mas vamos lá. Laís, seja bem-vinda, mamãe, logo nasce esse bebê lindo. Marli tá insistindo para entrar no meu vídeo. Marli e o Beto. Isso, faz. Eu vou ver se eu consigo digitar aqui enquanto tá entrando mais algumas pessoas, eu vou ver se eu consigo digitar aqui. Peraí, deixa eu ver. Circuito escolar. Eu não sei se eu consigo entrar. Não, eu não consigo entrar ao vivo para escrever isso. Mas tudo bem, gente. Se alguém puder escrever para mim, www.spiritualthinking.com.br. Esse é o link que vocês têm que entrar, ou senão depois me mandam um direct que eu mando. Bom, vamos lá, que já deu o horário. Delícia ter o pessoal aqui no Facebook também e o pessoal do Insta. O pessoal do Facebook, sinaliza aí. Oi, Adriana, tudo bem? Só para eu saber quem está aqui, para a gente poder ir interagindo. E perguntas que vocês tenham também, vocês podem ir escrevendo no chat que eu vou lendo. Eu tenho uma pergunta para responder já do Fernando. Tá frio aqui, hoje eu tô com modelo. Aliás, com touca ou sem touca? Hoje eu vou de touca. Ó, lareira acesa, preparada para vocês. Tá frio. Carmela, Digo Roqueru 2. Eu não sei quem é você, depois você escreve seu nome aí para poder te chamar do seu nome. Russo, Gilci, seja bem-vinda. Fernando Borrego, tá frio, acendi lareira e tô com touca. Tá frio aqui hoje, gente. É beira de rio e tá frio. Bom, vamos lá. Qual é a ideia hoje? Então, quem estiver curtindo, manda coraçõezinhos. Eu adoro ver vocês mandando coraçõezinhos. Quem estiver curtindo e acha que o tema interessa também, manda um direct para todo mundo que estiver online para poder se juntar a nós. E a ideia realmente é eu poder responder perguntas para vocês nessa 1 hora. Eu vou começar lendo o Mito da Caverna de Platão, tá? Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar como é que a gente trabalha isso. Obrigada, Marli. Beth, que seja bem-vinda. Vamos lá. O Mito da Caverna, ou Alegoria da Caverna, é um texto escrito pelo antigo filósofo grego Platão. A história integra o livro 7 de A República, obra em que o autor debruça-se sobre a vida política ateniense, escrita aproximadamente no século IV a.C. Então, eu vou contar um resumo, tá? Nesse mito, Sócrates pede que Glauco imagine uma situação hipotética em que várias pessoas são mantidas acorrentadas no fundo de uma escura caverna subterrânea. Então, essas pessoas estão acorrentadas pelo pescoço e pelos pés. Então, elas ficam de costas para um muro e na frente deles tem projeções, que eu vou ler daqui a pouquinho, tem projeções de imagens que passam em cima. Mas então, imagina que a única visão que você tem dessa forma acorrentada seja desta parede à sua frente, tá? Mas as pessoas poderiam estar conversando entre um e outro. Olha, encontro de pessoas. Antônia, Isabela. Bom, vamos lá. À frente dos prisioneiros havia apenas uma parede, onde eram projetadas sombras de figuras representando seres, animais e outros elementos. Essas projeções eram feitas por outras pessoas, que podem ser denominadas como amos da caverna, com auxílio da luz de uma fogueira que encontra-se atrás da população acorrentada. Os amos da caverna elaboraram esse esquema acorrentando as pessoas desde o nascimento, levando-as a acreditar que são livres. Assim, eles os estimulam a trocarem ideias entre si e, inclusive, a escolherem um líder entre eles.
Bom, vão imaginando, enquanto eu vou contando, eu quero que vocês vão pensando como é que essa historinha tem a ver com você estar preso em algo, tá? Então vão refletindo na nossa sociedade, na forma como a gente interage no mundo, na forma como as informações vêm para a gente. Então vão pensando para a nossa realidade do dia a dia. Como a única realidade que os prisioneiros conheciam era aquela, eles acreditavam que as sombras exibiam um mundo real, que tudo o que havia para ser explorado no universo eram as projeções. Então, contentavam-se com aquele espetáculo e não tinham outras aspirações. Entretanto, contrariando as expectativas, um dos prisioneiros começa a refletir sobre sua condição e percebe que existe algo de muito errado. Assim, um dia, ele consegue se libertar e caminhar pela caverna, percebendo a fogueira, os amos e as silhuetas. Então, um dia, uma pessoa conseguiu se libertar, tá? Vamos ver o que acontece com ele. Ao olhar a luz da fogueira, seus olhos ficam ofuscados, pois ele nunca tinha visto a luminosidade. Ele caminha mais e com dificuldade chega à saída da caverna, deparando-se com a luz ainda mais intensa, a luz do sol. Então, no momento que ele se soltou, ele se deparou com a luz da iluminação da fogueira. Vamos imaginar a nossa fogueira aqui atrás de mim. E isso já ofuscou a vida dele. Agora, vocês imaginam quando ele caminhou um pouco mais e ele entrou em contato com a luz do sol, o quanto isso, para uma mente, para um olho acostumado com a escuridão, o que aconteceu com ele? O homem liberto, a princípio, sente um enorme desconforto, não consegue enxergar nada, pois a vida inteira esteve preso e seus olhos não estão acostumados com a luminosidade. Entretanto, aos poucos, desenvolve um olhar capaz de lidar com o mundo exterior. A partir de então, passa a ver a realidade e viver outras experiências que não eram possíveis dentro da escura caverna. Após um tempo explorando o novo mundo, o homem sente a necessidade de contar aos seus pares o que havia descoberto. Então, no diálogo proposto por Platão, Sócrates diz para Glauco supor o que aconteceria se tal homem retornasse à caverna a fim de abrir os olhos de seus irmãos. Eles chegam à conclusão de que o homem seria rechaçado por muitos dos prisioneiros que não acreditariam nele e o tomariam como louco. Eu utilizo esse mito da caverna do Platão dentro desse treinamento do Spiritual Thinking. E a ideia é realmente fazer com que vocês entendam o quanto vocês estão aprisionados. Não vocês, todos nós, né? Eu também me coloco dentro desse aprisionamento. Eu venho, talvez, com um tempo maior do que algumas pessoas que estão assistindo, trabalhando o meu autoconhecimento, trabalhando essa minha questão de enxergar um pouquinho luz, né? Luz no sentido de uma consciência, luz no sentido de aquisição de conhecimento, luz no sentido de entender quem eu sou, da onde eu vim, qual é essa história. Porque quando eu entrei em contato com a constelação sistêmica, a minha sensação era da minha mente se expandir, né? E de repente, essa expansão de mente não necessariamente ela é agradável, porque faz você tomar contato com uma série de coisas suas que talvez você prefira deixar debaixo do tapete, né? O conhecimento, o autoconhecimento te traz à tona questões profundas suas, te traz à tona olhar o outro, por exemplo, dentro de uma relação, sem uma ilusão, né? Porque onde que viviam aquelas pessoas dentro da caverna? Elas viviam de um modo a ter uma ilusão de que o mundo era aquele.
né? O mundo era somente o que era projetado na frente dela. E aí, quando há possibilidade de expansão, o que que acontece com essa alma? O que que acontece com essa pessoa, né? Que possibilidades se abrem? Aí eu faço um curso, eu estudo, eu faço terapia e passo a enxergar as coisas de uma forma diferente. Como é que a gente vai se deparar com as pessoas que estão ao nosso redor quando a gente quer mostrar algo diferente para eles? A gente encontra facilidade ou encontra dificuldade? Como é que acontece isso? Né? Então, nem sempre as pessoas estão preparadas para olhar aquela luz específica daquela fogueira que você olhou, né? E talvez esse não seja o caminho dela. Talvez as pessoas ao seu lado não estejam preparados para olhar aquela luz do sol radiante, porque o que é certo para ela dentro do mundo e no universo dela, né? Talvez as pessoas ao seu redor ou vocês mesmos tenham medo de sair para fora dessa caverna, porque dá medo, porque não é conhecido. A gente tem medo de se expor a situações e a vivências que podem ferir. No caso da caverna de Platão, ela fala sobre ferir os olhos, né? Mas podem nos ferir. Essa semana eu recebi uma solicitação para conversar, na realidade é uma amiga. E Adriana, o que é que eu faço em tal situação? Me exponho a essa situação, era em relação a um relacionamento afetivo ou não? E essa dúvida e este ir para fora da caverna vai fazer com que ela entre em contato com uma possibilidade do outro querer ou não querer. Vai fazer ela entrar em contato no sentido dela se sentir merecedora de poder viver aquilo ou ter algo interno que fica martelando na cabeça dela que ela não pode se permitir viver aquilo. Esses são os aprisionamentos que a gente vive, esses são alguns dos aprisionamentos. A nossa família é um dos maiores aprendizados que a gente tem, mas a gente traz da ancestralidade coisas que nos dão força, coisas que nos empoderam, mas uma série de coisas também que nos amarram. Hoje eu estava fazendo um vídeo sobre emaranhamentos sistêmicos e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão as mensagens, quem entrou, para eu dar um oi. Aqui eu já falei. Oi, Júnior, Eli Júnior, seja bem-vindo. Eu sei que você tem entrado nas lives, é uma delícia ter você aqui, que bom. Encontre sua viagem. Quem tá aí? Eu quero saber. Nilde ou Luciano? Antônia Cláudia, tô aqui. Isabela Bernardes, olá. Isabela e Antônia se encontrando. Vou te presentear essa minha amiga linda, Dri. Que delícia! Ai, você que é linda, Isabela. Cíntia Gente, Cíntia, quanta carona, quanta coisa junto a gente viveu lá na DHL. Dei muita carona para Cíntia, a gente morava uma do lado da outra em São Bernardo. Ibrahim, seja bem-vindo. Fábio Branco, amigo querido, que saudade de você. Faz tempo que a gente não se fala, a gente precisa tomar vergonha na cara e pelo menos trocar umas mensagens. Levico, com esse sobrenome, quem vocês acham que é? É minha paixão, uma das minhas paixões. Minha sobrinha Letícia Vico. Foto Estilo, seja bem-vindo, Kelly. Kelly, amor, seja bem-vinda. Que delícia ter vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha quem eu tenho no Face aqui. Vamos lá, Carmela. Carmela saiu do Insta e foi. Vânia Filo, seja bem-vinda. Isso mesmo, a Vânia colocou lá no Facebook www.spiritualthinking.com.br. Se eu não me engano, Vânia já está com cadastro lá para receber informações dessa próxima turma que a gente vai abrir
É muito legal. Muito obrigada, Vânia. Vânia é amiga de ginásio aqui, muito bom. Bom, vamos entender então alguns aspectos de por que a gente fica preso. O que que acontece? Tem alguns aspectos. E eu vou falar primeiro dos aspectos vindos mais de trás, que eu vou falar dos emaranhamentos sistêmicos. O que são emaranhamentos sistêmicos? Adri, saí da caverna, fiz a primeira tatu com 57 anos. Eu tenho tatu, fiz um pouquinho antes que você. Eu tenho aqui e tenho aqui. Que legal, eu vi. Eu acho que é um tigre no seu braço, Edson. Eu vi no Face. Liberte-se. Liberte-se, gato. É isso aí. Solte suas amarras. Quem paga suas contas, gato, é você. E você trabalha muito para isso, porque eu sei, né? Então, cara, seja feliz. É isso mesmo. E não fez antes, provavelmente porque tinha uma amarra. E vocês olhem que quando ele coloca isso, é meio que assim. Ah, eu não sei, eu tô aqui imaginando, Edson. Ah, minha mãe talvez me repreendesse. Ou antes eu tinha uma visão de quem usava tatuagem era alguma coisa, né? É um leão. É, eu sabia, um tigre é um leão. Então, isso são amarras, isso são coisas que nos prende de fazer algo que a gente quer. Poxa, se eu tô aí, ele tá dizendo 57 anos fez uma tatuagem, talvez esse seja o momento, mas talvez ele não tenha feito antes isso, porque algo dentro do sistema familiar dele, por exemplo, não via com bons olhos. Isso pode ser. Quanto a gente deixa de fazer para poder ter a sensação de pertencimento ao nosso sistema familiar? Isso é algo que nos amarra. Isso é algo que nos prende. Tá? Então, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente vira dono de si, principalmente a gente, eu e Edson, aqui a gente já virou meio século, tem mais algumas pessoas aí que também viraram. A gente tem que se permitir, cara. A gente já virou a curvinha da metade da vida. Eu brinco que é metade da vida porque minha avó tá viva com 100 anos. O seu pai te bloqueava? Olha lá, falei. Olha só que legal. Então, ele trouxe um exemplo ao vivo. Então, isso eu estou dizendo de coisas pequenas, mas esse prender-se tem a ver com, por exemplo, a vida inteira, ouvir na minha família que a melhor coisa que eu tenho é ter um emprego estável, que eu nasci para ser funcionário, e dentro de uma carreira corporativa, porque isso é o certo. E aí eu vou tacando a minha vida, tocando a minha vida, dia após dia, me massacrando, né? E o meu sonho era ter um negócio próprio, vender, seja lá o que for, fazer, seja lá o que for. Então, essas são as amarras que muitas vezes eu preciso de um trabalho terapêutico para entender e para me libertar, justamente para eu poder sair dessa caverna que eu mencionei no mito da caverna de Platão, né? Mas voltando um pouquinho, Elaine, que delícia, você conseguiu, amiga. Oh, meu amor, que bom ter você aqui. Bom, então continuando, o que são emaranhamentos sistêmicos? Emaranhamentos sistêmicos são amarras que nos prendem, mas que vêm de gerações anteriores. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um casal se encontra e começa a se relacionar. Eu quero que vocês imaginem essa cena, tá? Então, imaginem um homem e uma mulher indo ao encontro um do outro e se abraçando. Então, imaginem atrás desse homem e dessa mulher, de cada um deles, um fio preso e um novelo, tipo um novelo de lã, mas um novelo de lã enorme, pesado, carregado, amarrado e segurando ele. Então, quando essas duas almas se encontram para montar um novo sistema, começar um relacionamento, eles estão trazendo nesta bagagem, nesse novelo de lã, toda uma bagagem da história dos homens, das mulheres, dos relacionamentos dos seus antepassados.
Quando dentro do treinamento do Spiritual Thinking, no módulo de relacionamentos, na parte que tem de aquecimento, eu faço as pessoas entenderem e olharem para quais são as histórias básicas de relacionamentos que tem na sua vida. Né? Quais são as histórias que sua avó teve? Qual foi a história que sua mãe viveu? Sua bisavó? Então, meu ex-marido tem uma história de que a avó fugiu com o avô dele para se casarem porque a família era contra. Então, a gente tem histórias na nossa família que a gente sabe e histórias que a gente não sabe. Tem históricos de família, por exemplo, tem muito histórico de mulheres que são amantes. Tem histórico na família que tem muitas homens que desrespeitam as mulheres. Tem histórico na família de mulheres que desprezam os homens porque gerações anteriores gritam em todas as veias delas que os homens não prestam, que os homens são todos iguais, que os homens são fracos e que eu, como mulher, tenho que me bastar. E o que eu estou fazendo? O que é isso? Isso é um emaranhamento. Isso, ao invés de me libertar, me prende e me impossibilita de me entregar a um relacionamento. Ah, por que eu não consigo ter prosperidade? Ah, eu não consigo ter prosperidade, e eu começo a perguntar como é que é a história da sua família em relação a isso. Não, meus pais eram muito bem de vida, meus avós construíram um bom patrimônio, mas o dinheiro entra na minha mão e vai embora. Quantas vezes eu já não vi isso? Né? Na hora que você monta uma constelação sistêmica, essa pessoa está ligada a alguém que gerações anteriores foi prejudicada por alguém da minha família, ou a minha família foi prejudicada por alguém. Isso é emaranhamento sistêmico. Isso são as correntes que eu estou mencionando dentro da caverna, do mito da caverna de Platão. E são coisas que a gente não tem consciência. Um trabalho psicoterapêutico vai dar conta até a partir do momento que você nasce, mas a constelação sistêmica te ajuda a olhar esses emaranhamentos de uma forma muito mais profunda. Muito bem, tô fugida, a Elaine tá fugida. Foge para mim, amor. Que delícia, presida. Como a canção do Lulu Santos, vamos soltar nossas feras. Soltar nossas feras, é isso mesmo. Tem uma música do Ivan Lins também, ai, que eu acho maravilhosa. Se alguém lembrar, Velas Içadas. Velas Içadas. Vocês já ouviram essa música? A letra dessa música, que coisa maravilhosa. Às vezes eu tenho amigas que me procuram, que vivem relacionamentos muito certinhos, ou que terminaram relacionamentos e tudo muito certinho, e fica tudo dentro de um padrãozinho. Eu falei assim: põe seu mar na tempestade, issa as velas e vive. Né? Não é viver de uma forma irresponsável de jeito nenhum. Quem me conhece sabe que meu ascendente é virgem e eu nunca faria isso. Né? Mas a gente tem que viver. Outro dia eu tive um sonho que foi tão significativo para mim, eu tenho contado esse sonho, e eu não vou contar o sonho inteiro, é claro que a gente sempre seleciona o que contar, mas tem uma parte específica que eu tava no litoral e eu tinha que subir para uma emergência em São Paulo. E eu tinha um carro alugado, era um carro muito potente, eu estava com um carro muito potente, e eu tinha que subir. Só que só existia duas formas de eu subir. Uma forma mais segura, que era eu colocando o carro dentro de um trem. Por incrível que pareça, eu já fiz isso na Suíça. Existe, gente. E nossa, resgatei isso. Eu tava com o carro alugado na Suíça. Para a gente chegar nos Alpes lá, eu tive que colocar o carro dentro de um trem. É como se fosse uma balsa, mas é um trem. É sensacional. Só que este trem ia me fazer chegar atrasada para essa urgência que eu tinha, mas era a forma segura para eu ir. Olha como o sonho é cheio de significado. Então, se tiver psicólogos aí, dá uma olhada só. Bom, aí eu tinha que voltar e o único caminho que tinha era uma rua que ela era íngreme, assim, 90 graus. Só que não era uma rua, era um prédio. E aí eu olho para esse prédio, tem um carro capenguinha subindo esse prédio, um carro capenguinha, e eu lá embaixo olhando desesperada com essa urgência que eu tinha que atender em São Paulo.
E eu falava assim: meu Deus do céu, esse carro vai cair dali. Essa não é uma forma segura. Olha meu ascendente lutando com o meu sol em Sagitário, tá? Mas tem outros significados, mas vamos lá. E aí eu falava assim: mas meu motor é muito potente. O meu motor é muito potente. Se aquele carrinho conseguiu fazer isso, eu também consigo. Eu preciso superar o meu medo. E aí eu fiquei observando aquele carrinho capenga subir naquele prédio, devia de ter, sei lá, uns 15 andares, 18 andares, era um prédio enorme. Eu fiquei ali esperando e ele subiu. Na hora que ele subiu no prédio, ele foi pro Tuphof, né, para a parte lá de cima, e aquilo abriu asas e voou, né? E jorrava dinheiro lá de cima, gente. Olha que sonho! Quando eu contei esse sonho no curso do Spiritual Thinking, a menina perguntou o que eu comi antes de dormir, né? Eu falei cogumelo. É... Mas, gente, os meus sonhos são sempre assim. Eu já brinco porque eu sou meio Tomb Raider nos meus sonhos, assim. Eu sou bem... E tem todo um significado. Se vocês fizerem o curso de Spiritual Thinking, eu explico algumas coisas de bastidores que é muito legal. Mas, aí eu falei assim, poxa, mas se aquele carrinho subiu, por que eu não vou subir? Por que esse medo tá me travando? Né? E é isso, é exatamente isso. Ah, é exatamente isso. Esses nossos medos nos. Canto não, amor. Eu não vou pagar esse sapo aqui, não. Clínica Spati! Ai, minha VP eterna, como é que você tá, amor? Ai, Paola, que saudade de você. Não, não, gato, não consigo. Soltando suas amarras, como que é? Velas içadas. Procura, é maravilhosa a música. Eu também te amo, Paola. Que saudade, volta pra gente ao vivo, ó. Hashtag volta Paola. Eu quero você pra mim. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tá, eu vou dar uma pausa só no que eu ainda tenho que falar para eu não me perder da pergunta do Fernando, porque o Fernando é uma pessoa que eu amo de paixão e que sempre me manda as perguntinhas antes. E para mim é tão gostoso quando mandam perguntas antes, que eu mando o tema. Aliás, quem quiser saber os temas de primeira mão das minhas lives, eu tenho uma listinha VIP que eu mando e eu deixo aberto para essas pessoas fazerem suas perguntas para eu responder durante as lives. Então, quem quiser entrar nessa listinha VIP, me manda um direct ou se tem o meu WhatsApp, manda, porque sabem que eu respondo. Eu ainda estou devendo. Volta, Paola, eu também acho. Vamos lá, deixa eu achar a pergunta do Fernando Borrego, porque agora eu estou equipada com 2 telefones, fica muito mais fácil para eu fazer algumas coisas. Qual é o olhar sistêmico para o medo? O medo da mudança, o medo do insucesso? Eu acho que eu acabei respondendo um pouquinho, né? O olhar sistêmico tem algumas questões aí. Muitas vezes a gente tem esses medos e não sabe explicar por quê e não tem motivo, né? Então, o que existe dentro da constelação sistêmica, existe uma coisa que a gente chama de sentimentos adotados, tá? Eu já vi algumas pessoas trabalharem questões de medo e sem uma explicação real. E quando você coloca e monta a constelação, aparece essa pessoa conectada energeticamente com alguém do seu sistema familiar que um dia viveu situações de muito medo, medo conectado à morte mesmo, né? Então, esta é uma dinâmica sistêmica muito profunda que pode acontecer. Medo do sucesso ou medo do insucesso, eu acho que tem os aspectos de crenças, que a gente nasce dentro de um sistema familiar, que eu não cheguei ainda aí, mas que nasce, essa questão do sucesso tem a ver também com algumas dinâmicas, às vezes, que eu me conecto sistemicamente com emaranhamento sistêmico, com alguém, por exemplo, que foi muito prejudicada gerações anteriores. E aí, como essa pessoa foi muito prejudicada, eu não me dou direito ou eu não me permito ter sucesso.
Então, essa é uma outra dinâmica. Uma outra dinâmica que está conectado a sucesso e insucesso e a medo, né? Medo um pouco menos nesse sentido, mas dependendo do que aconteceu antes, pode entrar o medo, principalmente se foram irmãos que foram abortados. Porque as crianças abortadas, elas vivenciam o medo de, muitas vezes durante a constelação, quando a gente vai resgatar, essa alma tá com medo, porque de uma certa forma o que foi cometido foi um assassinato, né? Então é a sensação de assassinato, né? Então, isso de um irmão que veio antes, às vezes eu posso estar conectado. Então, Fernando, esse medo, quando a gente olha sistemicamente, tem tantas variáveis que a gente precisa olhar, não dá para responder, olha, o medo é isso. Não. A gente tem que montar, você conhece bem constelação, você sabe como é que é. A gente tem que montar as constelações e olhar a que dinâmica, ao que você está conectado, tá? Eu não sei, Fernando, sinaliza, eu não sei se você tá no Face, eu acho que você tá no Face. Lilian, querida, seja bem-vinda, amor, você tá no Face. Carmela veio para o Facebook. Deixa eu ver. Medo do desconhecido. Sim, a gente tem medo do que a gente não conhece. Gente, vocês acham que eu não tenho medo direto? Minha mãe outro dia falou assim: não, Adriana, você parece que não tem medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Você acha que eu já não tive medo, que a avó já não embarcou quando eu fui dar treinamento para alta gestão, CEO, tudo de América Latina, de uma grande empresa? Ué, tenho. Eu tenho medo. A questão toda é a gente se trabalhar e usar ferramentas para que esse medo não paralise. Eu não posso deixar de viver a vida por um medo que me paralisa, porque se algo está me paralisando, eu estou acorrentada no mito da caverna do Platão que eu falei. Eu preciso entender o que é isso, o que é que está me bloqueando, o que é que está me prendendo. Então, a vida, entendam uma coisa, a vida ela é feita para fluir, né? A gente nasceu e vive para fluir. Quando as coisas não fluem, quando eu me sinto preso, eu preciso olhar para que é isso. O que é que está acontecendo? Oi, querida. E eu queria contar uma historinha, porque hoje eu vim cheia das historinhas. Eu até vim com outro material, mas eu acho que não vou nem dar tempo de entrar. Eu queria contar. O Fernando, só sinaliza para mim se eu respondi as suas perguntas. Porque eu tenho esses aspectos sistêmicos e a sua pergunta foi referente aos aspectos sistêmicos, mas eu também posso ter medos porque eu fui criada num ambiente, e aí do momento que eu nasci até agora, eu fui criada num ambiente, por exemplo, extremamente conservador, né? Eu fui criada num ambiente onde as pessoas têm por padrão não se arriscar. Todas as pessoas têm por padrão ter um trabalho certinho. E aí eu tenho medo de arriscar numa nova vida. Dá medo? Dá medo. Dá medo. Eu já fiz algumas transições de carreira, todas ligadas a desenvolvimento, mas largar um emprego que eu tinha, abrir meu negócio próprio, dá medo? Dá. Né? Agora, começando toda essa parte, dá medo de eu entrar nessa vibe, nessa onda, nesse treinamento virtual, dá medo, porque as pessoas me conhecem de determinada forma. Dá medo. Seja bem-vinda. E eu queria falar uma coisa, é que o medo não necessariamente, história da vaquinha, ó, a Kelly tá pedindo. Não necessariamente o medo é ruim. O medo, ele faz a gente cuidar da nossa sobrevivência. A questão toda é quando esse medo realmente não me permite fluir, porque a vida é feito para fluir, não para você ficar preso. Então, a escolha de se libertar daquelas correntes do mito da caverna de Platão que eu falei lá atrás, está na sua mão. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através de cursos, através de terapia, através de constelação sistêmica, através do que lhe couber.
O curso de Spiritual Thinking Online Training, eu acho que hoje tem a doutora Beth, que está aqui, que está fazendo o curso. Beth, se você puder relatar em que o treinamento do Spiritual Thinking está conseguindo te liberar e que mudanças você está vendo na turma, nas pessoas. Então, se você puder dar esse depoimento escrito aqui, eu vou ser muito grata para você. Né? Que delícia, Guirão. Gabriel, conheci tão jovenzinho, um advogado querido hoje. Rodrigo, seja bem-vindo. Kelly, história da vaquinha. Kelly, a gente vai gravar, não esqueça, eu vou gravar essa história da vaquinha com você, mas eu também acho que vou contar aqui, hein? Aí o Fernando, será que pode o medo ser um sentimento primário que esconde um outro secundário? Não, normalmente os sentimentos secundários escondem os primários. Então, por exemplo, o sentimento secundário, ele vem com muita força, com uma... normalmente com de uma forma arrebatadora, mas é para esconder o sentimento primário. Então, por exemplo, muitas vezes tem constelação sistêmica de casal que tá ali um no embate, um com muita raiva do outro, tal. E quando a gente faz a conexão de eu sinto muito pela minha parte, algo se solta. Por quê? Porque dentro dessa relação eu me sinto culpada que de alguma forma eu contribuí para que aquilo caminhasse desse outro jeito. Mas o sentimento secundário que aparece é a raiva. E a raiva encobre o primário, que é a culpa, tá? Então, a gente tem que entender e ir cada vez mais profundo no que realmente é a causa, no que realmente compete a mim. Porque, gente, convenhamos, venhamos e convenhamos, né? É tão bom, vou contar aqui, é tão delicioso culpar o outro, não é? É uma delícia falar que o outro foi o responsável pelo término do casamento. Mas o que é que eu fiz ao longo dos anos todos que contribuiu para que aquilo acabasse, né? Vamos em frente de mãos dadas com tudo como é. Exatamente, Fernando. Fernando comentando. Exatamente. Mas eu queria fazer uma observação, Fernando. A gente tem que estar de acordo com as coisas tais quais ela se apresenta, mas isso não pode me deixar num processo de estagnação, né? Se não é assim, a vida tá assim e não tenho nada o que fazer. Eu aceito a vida como aparece e tá tudo bem assim, né? É diferente. Um dos meus primeiros vídeos do meu canal do YouTube, eu falo sobre aceitação. Aceitação, ela é ação. Aceitação é eu olho para a situação e vejo a partir disso o que eu posso fazer. Então, eu aceito a situação e a partir desta aceitação, o que é que eu posso fazer? Então, por exemplo, quando entrou a pandemia, eu fiquei com medo? Apavorada. Porque todos os meus trabalhos presenciais foram cancelados, todos os meus workshops de constelação cancelados, me meter aqui no meio do mato, né? Mas e aí? Aí eu vou vir para o mato e vou ficar. Eu aceito a pandemia, né? Vamos fazer uma posezinha assim. Hoje eu tô atacada, né, gente? É que eu tô feliz de estar com vocês. Vou fazer uma posezinha assim. Eu aceito a pandemia, eu aceito a vida tal qual ela é e fico na rede. Eu estaria 100 dias na rede. O que que eu fiz? Aceito a pandemia, arregaço as mangas e o que é que eu tenho que fazer diferente? Pronto, me reinventei completamente. A primeira live que eu fiz, gente, acho que eu fiquei 15 minutos. Eu liguei para experimentar. Oi, gente, eu vim falar sobre isso, não sei o quê. Falei, mal conversei com as pessoas. E tá, gente, era só isso. Tchau, pum. Desliguei e falei: socorro, o que que eu fiz? O que que aconteceu comigo? Né? Eu arregacei as mangas. Vamos trabalhar, gente. Vamos fazer diferente.
Aceitação é ação. Então, Fernando, toma cuidado com isso, porque a gente tem que olhar profundamente, sistemicamente, através de terapia, por que as coisas não estão fluindo, né? E aí demanda muito trabalho interno. Eu sei que você faz, Fernanda, eu sei que você faz. Mas a gente tem 15 minutos e eu vou contar a história da vaquinha para fechar. Psi, Glória, seja bem-vinda. História da vaquinha. Sistema nervoso simpático, medo nos protege, mas sempre em equilíbrio. Exatamente. A neurociência, né? Ela tá vindo explicar todos os nossos mecanismos aí, né? Perfeito, Isabela. Ah, querida, fazendo psicologia linda. Eli Leite, é mais fácil, a Laís, é mais fácil revoltarmos contra os outros do que olharmos para dentro. É muito mais fácil, Laís. Que delícia olhar que o outro é o problema. Ah, eu tenho uma irmã que só dá problema, é só ela que dá problema. Eu tenho um pai ou uma mãe que sempre faz isso. Eu tenho um marido que sempre faz isso. Olha para você, olha até onde você tem possibilidade de mudar, porque caia na real, você não vai mudar o outro. O outro está dentro do processo dele, né? Agora, se esse outro está na sua vida, o que é que você tem que aprender com esse outro? Aí é que tá. Eu parei de falar, essa é a questão, porque minha mãe diz que eu falo muito. Eu tenho uma diretora de arte aqui. 50% para cada um, né? Mas tem pessoas que precisam de culpados. Exatamente. Exatamente, Elaine. É muito mais fácil. Para que eu vou assumir os meus 50% se eu posso jogar 100% para aquela mulher traidora, para aquele homem traidor, né? E não é. Gente, a traição em casamento tem um monte de dinâmica por trás e tem coisas para olhar dos dois lados, tá? Então, vamos abaixar a bola e cair na real. A Cris do Gato, Cris Gata do Gato, seja bem-vinda. A Tuca aqui, ó. Eu sei muito bem o quão libertador aceitar nossos erros em relação à separação e parar de culpar o outro. Olha, a Tuca me fez uma declaração tão interessante. Vou falar aqui, mas ela falou assim que as minhas lives ajudaram muito. Eu só vou falar isso porque ela colocou. As minhas lives sobre relacionamentos, que tem 3 lives no meu canal do YouTube, então quem não tá no meu canal do YouTube ainda, vai lá, se inscreve, porque tem vídeos muito legais. Ajudaram a ela a se libertar. E ela me ligou e ela estava assim, muito mais leve. E é verdade, né? Assume a sua parte, assume o que você não fez e deixa na mão do outro as outras 50 partes. Isso é libertador, gente. Trabalho terapêutico de constelação sistêmica é libertador. Então começa assistindo, quem tá com problema de relacionamento aí, que ao longo do tempo foi jogando tudo para baixo do tapete, vai lá no meu canal do YouTube e assiste todas as minhas lives de relacionamento. As pessoas acham muito estranho, às vezes elas vêm se consultar comigo para trabalho sistêmico, e eu falo, olha, entendo qual é a situação, bababá, bababá, eu falo, agora eu preciso que você assista tal e tal e tal e tal vídeo, né? Porque isso vai te ajudar nesse processo. Então as pessoas tem todo o material lá, gente, para ajudar um monte de gente. Eu estou aqui para servir vocês. Olá, a doutora. Oi, Dri, realmente o curso Spiritual Thinking não terminou ainda, hein? A gente está indo para o 7º módulo. Foi ótimo. Eu tive a oportunidade de ver coisas que estavam me amarrando e sair para o movimento. O curso nos proporcionou momentos de sentimentos compartilhamos que nos ajudaram. É isso aí. Então as pessoas compartilham as suas dificuldades e uma se sente apoiada e tem todo o apoio conceitual e meu para alguns caminhos, né? Então esse curso do Spiritual Thinking, ele não é porque eu fiz não, gente. Quando eu faço um almoço gostoso, eu também falo isso, mas ele tá maravilhoso, né? Ele tá maravilhoso e hoje mesmo eu recebi, uma das meninas me mandou um recado, ela falou, Adriana, você não tem ideia do que você está movimentando a minha vida. O meu casamento tá maravilhoso.
O meu enteado foi buscar terapia, se abriu comigo. A minha mãe, eu consegui resolver a questão com a minha mãe, porque esse treinamento do Spiritual Thinking, só vou abrir um parênteses aqui, ai meu Deus, o tempo. Eu vou abrir um parênteses só para explicar. Ele tem o primeiro módulo é o do quem sou eu. Então, nesse primeiro módulo, eu vou fazer vou revisitar, vou fazer essa pessoa revisitar a sua história de antepassados, a sua história de vida também dentro da linha do tempo. Vou fazer ela entender quais são as crenças que bloqueiam. Tem muita técnica de coaching, né? Eu já sou coach já faz 16 anos, então tem muita técnica de coaching nesse módulo 1. No módulo 2 e módulo 3 são módulos mais conceituais. Então, módulo 2 eu falo dessas conceituações de Spiritual Thinking. O módulo 3 eu falo de todos os conceitos do amor, de Bert Hellinger, o que é sistema, eu explico. Então, eu preciso essa parte introdutória de 2 módulos para que as pessoas estejam preparadas para eu cutucar a feridinha no módulo 3. Módulo 3 são relações familiares, módulo 4 é relações familiares, módulo 5 é relações afetivas, módulo 6, que foi maravilhoso, é carreira e profissão, sucesso, abundância, para a gente tentar entender isso. Aí o módulo 7, ele trata sobre ciclo de vida, cura, doenças, como é que a alma está nesse processo. Módulo 8 é justamente depois que você passou por todas essas suas dores, você entrar em contato com o protagonismo da sua vida, né? A vida está na sua mão. Que caminho que você quer? O que é que a partir daquele momento você vai ter de escolhas? Essas escolhas vão te trazer felicidade ou não? Né? Então, aí no 8º módulo, é como se fosse um fechamento de tudo que eu coloco na mão das participantes. Então, quem quiser receber as informações antes, entra no link, lá tem o conteúdo de cada módulo, mas é o www.spiritualthinking, que é o pensamento espiritual, né? A tradução.com.br, tá? Se inscreve lá e vocês recebem em primeira mão todas as informações e super desconto para participar. Vai ter algumas mudanças aí do primeiro para o segundo. Adri, tomando um vinho e te ouvindo. Ai, que delícia! E bem acompanhado, né? A Cris tá aí do lado, não tá? Manda beijo para ela. Dá um beijo gostoso na esposa, que eu vejo declarações de amor, coisa mais linda de vocês. Elaine, eu também me reinventei. Elaine é outra. Mais ou menos no meio do ano passado, eu virei para Elaine e falei: Elaine, a gente precisa começar a fazer vídeo. A história da vaquinha não vai dar tempo para hoje. A gente precisa fazer vídeo, não, porque eu não gosto. Eu falei, eu também não gosto. Eu também não gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer live. O vídeo eu também não sou muito chegada, né? Então, aí a bichinha tá no maior sucesso, gente. Elaine Christian JL, Sofá 5 de sábado, hiper mega dicas de Feng Shui. Eu amo ela me movimentando. Ó, doutora Elizabeth falando do curso de Spiritual Thinking, vale muito a pena o curso. Eu estou adorando, minha garota propaganda. Que linda, Beth! E é lindo ver seu movimento, Beth. A Marli dizendo, como sei isso? Tenho um filho que faz isso. Não mesmo. Eu não sei o que é isso. Do que você está falando, Marli? Explica melhor para mim. A Cris Gato tá junto porque mandou 2 coraçõezinhos. Márcia Pedulo, minha amiga de vôlei, Fábia, delícia ter vocês aqui. Faz outra live. Toda sexta eu tô aqui, toda sexta. Não, é porque eu vou te dizer porque não dá para eu fazer outra live, porque às 7 horas eu não vou nem ter tempo de jantar. Eu entro num curso de Eneagrama até às 9h30 da noite, quase 9h45. Então, sem condições. Mas se vocês quiserem, a gente continua. Olha, para mim é tão importante. Então, assim, 2 dicas. Quem quiser entrar nessa listinha VIP para saber as lives antes de eu divulgar nas redes e fazerem as suas perguntas para que eu possa responder na live, me peçam por direct, me peçam pelo WhatsApp,
pelo qual meio vocês quiserem, eu incluo. O que eu preciso é do número do celular, tá? Então, não dá, amor. Isabela, gostaria muito de ficar com você aqui. Ai, já voltou para o Rio ou tá aqui em São Paulo ainda? Hoje é sexta. Não, já expliquei por que não dá. Hoje é sexta, bora lá, Adri. Não, hoje eu não posso. Para de me contar. Gente, eu tenho compromisso. A Lei, Isabela e eu. Tenho 3 pessoas garantidas na participação, né? Não, não dá. Vamos lá. Eu acho que eu vou terminar contando a história da vaquinha. Cadê Dona Carmela? A Dona Carmela, ela tá num bate e volta entre Insta e Face. Dona Carmela é a mãe da Elaine. Moacir Guirão, Laís, começa outra live para contar a história da vaquinha. Eu vou contar agora. Viva Leve. Gente, Viva Leve. Comecem a seguir a Viva Leve, ela tem lives maravilhosas, uma amiga maravilhosa, Patrícia Vale. Comecem a assistir. Bom, eu vou contar a história da vaquinha. Ai, não, eu acho que eu vou deixar para outra vez. Assim vocês ficam aguardando. Não, é porque realmente vai acabar, tá faltando 4 minutos, eu não vou conseguir processar se eu contar a história da vaquinha. Gente, a gente estava falando sobre medo, né, nessa live, e eu e a Paty, que é a Viva Leve aqui, nós fizemos um vídeo, tá no meu canal do YouTube, Adriana Vico, sobre protocolo de EFT específico para o medo. Recebemos isso via Carl Dawson, via Sunita Patani, que é nossa mestre da Inglaterra, e a gente disponibilizou isso com amorosidade para o mundo. Então, quem quiser, quem estiver passando por um momento de muito medo de pegar o coronavírus, medo de perder entes queridos, existe um protocolo específico para isso, está disponível no meu canal do YouTube. Gente, por favor, assinem e compartilhem esse vídeo, porque a gente pode ajudar muita gente. Isso é uma forma de eu entregar para o mundo um pouquinho do que eu tive o privilégio de poder estudar, de poder viver. Vaquinha, não, a vaquinha vai ficar para a próxima. Viva Leve. Mas ainda bem que você entrou, Paty. Eu sei que você tá na louca. A história da vaquinha. A Kelly tá dizendo, a gente vai gravar um vídeo. Outro dia eu tava gravando uns vídeos, porque eu tô fazendo Café com Propósito com a Kelly Visaki. E a Kelly é outra que eu dei uma empurradinha na vaquinha dela. E, e aí a gente terminou as gravações, acho que de 2 ou 3 cafés, né? E aí eu falei assim, Kelly, não sei o que ela falou. Eu falei assim, peraí que eu vou te contar uma historinha. E essa historinha da vaquinha foi a que fez eu mudar de trabalho há muito tempo atrás. Mas eu vou contar numa outra que não deu tempo. Eu também quero saber da vaquinha, Viva Leve. Matou a vaquinha, eu matei a vaquinha da Kelly. A história da vaquinha, eu gravei um vídeo hoje sobre isso. Vamos fazer o seguinte? Eu posto assim que der, não sei que horas eu vou conseguir. Hoje talvez eu não consiga. Eu vou postar na rede a história da vaquinha e depois eu conto numa live, tá bom? Vai no canal da Visac. E depois, se vocês perderam no meu canal, vocês vão no canal da Visac. Só falta 1 minuto e meio. Gente, Maria Fogo, já falei boa noite? Maravilha, tá faltando 1 minuto e meio. Eu vou publicar a história da vaquinha que eu fiquei devendo para vocês. Eu gravei ela hoje à tarde, tá bom? Eu vou publicar. Então, até domingo eu garanto. É que amanhã eu trabalho, hoje eu vou ficar até tarde. Então, assim que der, eu subo isso para as redes. A história da vaquinha. Muito bem. Valeu. Gente, gratidão por ter vocês aqui. Eu amei essa live. É a Adriana sendo Adriana, né? Tira uma foto minha. Eu adoro foto minha assim. Tira. Tira e manda para mim. E vocês aprovaram? Hashtag. Falta 1 minuto. Aprovaram a Toquinha? Beijo. Beijo, Pati. Fernando, delícia ter você aqui. Top das galáxias. Vamos matar as vaquinhas. Beijo. Maria Fogo, eu vi que você me mandou o WhatsApp, eu não consegui, eu só respondi a primeira pergunta, mas não consegui olhar o resto que você mandou. Eu já faço. 40 segundos. Gente, eu quero saber o seguinte: hashtag se solta. Então, a live chamava prende, o que te prende. Então é hashtag se solta.
Vai embora não, eu tenho curso, começa às 7, não tenho jeito. Ai, Maria Fogo é 10, conhece ela? Conheço também, amiga do ela tá no Face, que eu tenho público dividido aqui e lá. Auricélia, gratidão de você ter aparecido. Beijos, Marco, querido. 7 segundos. 5. Beijo enorme para vocês. Ai, muito bem. Deixa eu encerrar o vídeo também, pessoal do Facebook. Uma ótima noite. Maravilha. Beijo.